Se você soubesse a quantidade de grandes profissionais no mundo do esporte que nós temos dentro do nosso estado do Piauí, representando o Brasil mundialmente, te garanto, viu? Você apoiaria mais? Iria valorizar mais? Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a professora Isabela Rocha. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada. Prazer receber você aqui. Estamos aqui recebendo no nosso estúdio também o Maicon. Tudo bem, Maicon? Seja bem-vindo. E também o Sidney, Sheldon. Tudo bem? Tudo bem. Gente, nós estamos aqui com esses atletas piauienses que conquistaram e continuam conquistando medalhas no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, não é isso? E hoje nós estamos com essa professora maravilhosa para contar um pouco sobre esses profissionais e a gente falar. Nós estamos com imagens aí no telão, como vocês podem ver, imagens fantásticas dos nossos atletas aí. Muitas vezes você desconhece os atletas que nós temos piauienses fazendo a diferença no Brasil e no mundo. E fica aqui esse alerta. Hoje eles vieram para dizer que eles trouxeram medalhas, não é isso, professora? Sim. Vamos falar um pouquinho dessa luta de vocês, que como você mesmo me falou, nessa época agora, é que tudo está começando no jiu-jitsu, né? Onde muitos momentos aí estão acontecendo e que vocês já trouxeram medalhas, né? Vamos falar um pouquinho dessa luta de vocês. Então, o jiu-jitsu é uma arte marcial e hoje é um esporte de combate, né? Que não é um esporte olímpico ainda. Né? Então, por esse motivo, acaba que a gente não tem a mesma visibilidade que, por exemplo, o judô, né? Normalmente, um atleta do judô, quando ele compete, o objetivo dele principal é ir para as Olimpíadas, né? E no jiu-jitsu, a gente tem outros objetivos, né? E um dos mais importantes que muitos atletas almejam é o Mundial, né? Que é o Mundial da IBJJF, que é a Confederação Internacional e hoje é a mais reconhecida do mundo, pelo menos entre os atletas brasileiros, né? E aí a gente fica muito feliz de poder trazer dois atletas junto com você aqui, que é o Maicon. Maicon tem 14 anos, é isso, Maicon? Isso mesmo. Nossa, você começou com quantos anos no jiu-jitsu? Com 6 anos de idade. 6 anos. E de lá pra cá, a gente sabe que com certeza você tem representado bem. Ele tem 14 anos, só para vocês terem uma ideia, ele pratica desde essa idade que ele falou. E em Fortaleza você ganhou 2 medalhas. Uma foi ouro, E outra foi o bronze. E em São Paulo você também ganhou outra, que foi o bronze. A gente vê isso tudo acontecer e uma das coisas que mais chama atenção é que se a gente não tem, eu como uma comunicadora, profissionais que nos ajudam aqui a colher, a buscar essas joias raras que a gente encontra, muitas vezes a gente vê uma dificuldade para apresentar esses profissionais no mercado, né? Sim. Você sente isso também? Sim, eu sinto isso principalmente no Piauí, né? Hoje, assim, dentro da nossa equipe, que a nossa equipe é o Projeto Social QG da Luta, a gente é uma das poucas do Piauí que começaram no Piauí e foram fundadas no Piauí que tem campeões mundiais, né? Dentro desse título que eu trouxe para você. E eu sinto que há muita dificuldade em comparação a outros estados do Brasil de atletas do jiu-jitsu terem um reconhecimento, né? Tanto em relação a patrocínio, quanto em relação ao próprio estado mesmo, né? Por exemplo, em estados como Manaus, São Paulo, você vê que já é mais frequente o próprio estado patrocinar atletas de jiu-jitsu com mais frequência, né? E são estados que têm muitos campeões mundiais, que os campeões saem, vão para outros lugares do mundo. E aqui no Piauí a gente ainda vê muita dificuldade. Vocês encontram apoio, muitas vezes, de pessoas que, de uma certa forma, valorizam vocês e que dão espaço para vocês, local para que vocês possam treinar e estão ali apoiando vocês. Eu queria que você me falasse sobre isso. Com 14 anos, de onde é que vem o seu apoio? Meu apoio vem de patrocínios por fora, né? Sim. Um dos principais é a Rússia Energia Solar, Coliseu Parrilha Burger e Doceria Pedacinho do Céu. Sim. E você treina onde? Unidade de Parque Monsanto.
assim, além desses patrocinadores, da professora que está junto com você, para você chegar onde você chegou, mesmo com esses apoiadores, existem outros tipos de apoio? Tua família te dá apoio? Como é que funciona? Minha família muitas vezes me dá um apoio financeiro também, um apoio moral. Mas para eventos maiores, assim como o brasileiro, eu faço rifas. Tá vendo só? Por que a gente fala sobre isso? Porque isso é algo que é interessante de acontecer, a sociedade ajuda, mas a gente precisa de outros apoios. A gente precisa de um apoio que seja representativo. Aquele apoio que você vai chegar naquele estado e você vai ter o apoio do estado do Piauí. Onde você vai se sentir mais forte, porque muitas vezes as pessoas ficam chocadas, porque conquistam tantas medalhas sem esse apoio todo. Imagina se tivesse esse apoio, né? Na sua categoria, qual foi a categoria que você ganhou medalhas? Medalhas geralmente acima de 80 quilos. Qual é a tua faixa? Faixa verde. Verde. Para chegar na faixa preta, demora muito, professora? Como ele começou muito novo, pode ser que ele consiga alcançar a faixa preta num tempo menor, digamos assim, entre aspas, né? Porque ele já está no jiu-jitsu desde 6 anos. Hoje ele tem 14. 14 anos. Ele tem 14, ou seja, já são 8 anos de jiu-jitsu. Se ele fosse um atleta que começou adulto, provavelmente ele já era faixa preta. É verdade, que interessante, né? E agora a gente vai falar um pouquinho também do Sidney Sheldon, né? Isso. Ele é atleta da faixa preta, mas também professor. Isso. Me fala um pouquinho de você. Você conquistou o 2º lugar na categoria de faixa preta? Isso, foi 2º lugar na categoria. Foi um campeonato assim, bem difícil, porque a gente se prepara. De 100 quilos, né? Isso, acima de 100 quilos, não tem limite mais de peso. Aí a gente se prepara, vai com a cabeça boa para ser o campeão. Ninguém espera chegar e perder. É complicado. O campeão da gente se machuca, né, quando a gente perde. Mas isso é muito bom do jiu-jitsu, porque no mesmo ano eu fui campeão no sem kimono. E aí eu já fui campeão no sem kimono, vou chegar lá no kimono e vou arrasar, porque são 2 modalidades um pouco diferentes. Eu quero entender um pouco como é essa história do sem kimono e com kimono. Pronto. No sem kimono é o mesmo jiu-jitsu, só que tem algumas particularidades diferentes. Você não pode fazer uma pegada na roupa, é um pouco mais livre. Ele vai divergir um pouco mais como se fosse uma luta mais livre. E no kimono não, você tem um pouco mais de pegada, você consegue até, digamos assim, que amarrar um pouco mais o adversário. Você consegue ter o domínio da lapela, do kimono, você consegue ter aquele controle um pouquinho mais do adversário. No sem kimono não, você é um jogo mais rápido, mais explosivo, não tem aquele controle. Então se errar, responsabilidade, né, professora? Se errar já não tem uma volta, entendeu? Principalmente na faixa preta, que qualquer erro já vira uma bola de neve e traz uma possível derrota. Então a gente tem que lutar bem certinho, sem erros nenhum. E esse campeonato foi bem difícil, eu lutei com pessoas mais experientes, apesar de ser a faixa preta, mas todo mundo se encontra na preta, e aí, por exemplo, o Júnior vai chegar na preta, eu já vou estar na preta. Então a gente vai se encontrando com pessoas mais experientes, que têm mais tempos de jiu-jitsu, e vai Técnicas deixando... também, né? Exatamente, coisas que talvez eu não vi, porque foi no tempo deles, e vai deixando a competição mais acirrada, mais disputada. Para mim foi muito bom lutar com pessoas mais experientes e também sobe um alerta, né? Você precisa ajeitar nisso aqui e aquilo. Mas foi uma muito experiência bom. Gigantesca, exatamente. Né? A mesma coisa que eu perguntei para o nosso atleta, para você tem apoiadores? Tem patrocinadores? Não tenho patrocinadores. Os custos das minhas competições eu mesmo que banco, vou trabalhando, divido aqui no cartão, aqui e acolá. É muito amor, né? Muito amor, é muita disciplina, é muita vontade de querer que dê certo, né? Verdade. Isso é muito sério, né? A gente está falando aqui com 2 professores, uma professora que também ainda passa por competições, professora? Sim, sim. E encontra as mesmas dificuldades? Com certeza. Assim como o Júnior, eu comecei o jiu-jitsu muito cedo, né? Então,
ao longo desses anos, parece que algumas coisas sempre se repetem, infelizmente, né? No sentido financeiro, de reconhecimento de atletas, né? Eu sinto que realmente a gente houve uma melhora. Eu acho que se deve principalmente pelo aumento das redes sociais, né? Depois da pandemia, eu acho que a gente teve um boom maior assim, dentro das redes sociais, principalmente o que fez com que muitos atletas, eles próprios pudessem divulgar esse trabalho deles de uma forma mais ampla, né? Com certeza, porque é o que os meninos estão falando aqui, né? Os atletas, eles fazem a divulgação deles, podem fazer rifas, podem buscar de uma certa forma apoio, porque eles amam o que fazem. Mas nada que a gente possa deixar de falar que é difícil, porque nem todo mundo consegue esse apoio, alguns encontram mais dificuldade. A gente vê a dificuldade que é para muitas vezes você chegar a competir, porque não basta só você chegar lá. Para você chegar lá, você precisa passar por várias situações, etapas que muitas vezes se tornam até mais cansativas e difíceis do que a própria competição. Não é verdade? Que é a mental, de você imaginar, será que vai dar certo eu chegar lá? Será que eu vou ter condição de bancar, de poder estar lá, de ter um lugar para ficar, alimentação e várias outras coisas mais? Então, assim, a mente de vocês está focada no que vocês têm que fazer, mas tem a preocupação também. E a preocupação muitas vezes atrapalha no rendimento, não atrapalha não, meninos? Atrapalha. Muitas vezes, se preocupar se vai dar certo viajar ou não, se vai ter um lugar para ficar. Para você que só tem 14 anos, o que você sente de vez em quando, assim, quando você percebe que tem que competir e às vezes o negócio tá pegando? Porque você pelo menos tem os patrocinadores, né? De uma certa forma que estão te apoiando. Eu me sinto muito, tipo assim, a cabeça muito pesada, com medo de não conseguir, tipo assim, uma hospedagem, uma passagem. Aí ficou meio que esse peso na consciência. Porque até quem tem um patrocínio, muitas vezes tem um patrocínio, mas não é o suficiente para tudo, né? Muitas vezes isso também. Bom, eu queria que vocês mostrassem as medalhas que vocês conquistaram aí. São muitas medalhas, né, professora? Muitas. Quais foram as medalhas que vocês conquistaram agora? Agora, do último final de semana, foi o campeonato mundial. Mundial. Eita, que chique. A primeira vez de vocês no Mundial? Isso. Nossa, segura. Segundo, né? Que a gente foi kimono e sem kimono. Ah, pronto, de kimono e sem kimono. Vocês podem segurar pro Ed mostrar pra quem tá em casa? Gente, que legal. Agora sim, você sabe quantas casas tem medalhas que foram conquistadas e que não tem apoio? Muitas, viu, gente? Então fica aqui o apoio do Bom Dia pra gente dizer pra você, atleta, não desista do seu sonho, continue, porque é através de você que você faz a diferença na vida de vários jovens que aí estão e várias crianças também. Então eu não quero que vocês desistam, viu? Quer dizer, querer é muito bom. Eu sei que quem está enfrentando a luta é vocês, né? Sim. Mas muito obrigada. Quem quiser conhecer um pouco mais da história de vocês, qual é o seu Instagram? Sheldon_BJJ. E você? micheljunior.jj. O meu é Isabela_CSTR. Competição para o próximo ano? A gente vai ter, acho que no calendário os mais importantes, né, que a gente consegue ter é o brasileiro, né, que é o campeonato, um dos 4 mais importantes. E vamos ver se a gente consegue aí lutar para conseguir um apoio, alguma coisa para lutar o europeu no final do ano, né? Vai ter o kimono europeu no janeiro e no final do ano é mais fácil a gente conseguir apoio, correr atrás, rifa para poder lutar o europeu no final do ano. Muito bom. E você? Vai competir no próximo ano? Bastante. Bastante! Coisa boa também. Professora? O nosso foco maior, como o professor Bob falou, é ir para o brasileiro, né? Que é o maior campeonato, pelo menos nacional, que a gente pode ter a oportunidade de ir. E, se Deus quiser, a gente conseguir ir para o europeu, né? E, num sonho bem mais alto, a gente ir para o Mundial na Califórnia. Muito bom. Parabéns para vocês, tá? Orgulho de vocês. E o Bom Dia dá sempre apoio para esses grandes atletas. A gente quer aproveitar esse momento para encerrar o nosso programa nesta quinta-feira, dizendo para você que está do outro lado, valorize o esporte. Valorize os atletas, valorize todos os profissionais que muitas vezes não têm um apoio
porque muitas vezes não estão aí sendo destaques nas Olimpíadas, mas em compensação estão tendo um destaque em tirar seu filho, muitas vezes da marginalidade, tirar seu filho desse mundo de redes sociais que muitas vezes traz o que não é interessante para a vida do teu filho.